Vamos começar? Amém. Saúdo os amados irmãos na paz do Senhor. Vamos dar início a mais um culto, de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, agradecer a Ele por esse momento, agradecer a Ele pelas boas coisas que acontecem em nossas vidas, por tudo. E vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica
Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Deus é inexplicável. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um pouco rouco, o pessoal também tem gripado. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Como disse João, que nós venhamos diminuir para que Ele cresça. É necessário que diminuamos para que Ele cresça. De ti mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade,
servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Deus. Nós, seres humanos, nós somos frágeis, né? E quando estamos passando por alguma dificuldade, a gente às vezes fica se perguntando: será que Deus não olha para mim? Por que eu passo por tanta luta? Por que isso acontece comigo? Por que minha vida é assim? Às vezes as pessoas olham com um olhar diferente e tal. E a gente se pergunta: será que Deus não nos vê? Não vê a nós? Deus vê o que nós estamos passando, se é sofrimento ou não. Mas o que nós temos que lembrar, sempre colocar em nossa vida, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não merecia sofrer, e ele sofreu o tanto que sofreu na terra, mas Deus estava vendo ele. Então, independentemente da situação em que nós estamos vivendo, que estejamos enfrentando, Deus está nos vendo. Independentemente da situação, ore a Deus, porque oração tem poder e Deus vê e olha por aqueles que estão orando. Eu falo isso porque eu lembro quando Paulo ficou por 3 dias numa situação de cego, sem comer e sem beber, e ele se pôs a orar. E nisso, Jesus apareceu a Ananias em visão. Por que ele apareceu? Porque Jesus estava viu Paulo orando. Então o poder da oração é muito forte. E Deus recebe as nossas orações. Amém? Amém. Mais um? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim
chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a tua vida, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, abriremos, de quem será? A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a gente vai ver quase que todo esse texto. Amém? A gente vai ver aqui a história de dois homens. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Amém? Amém ou misericórdia? Quem achou, diga amém. Como diz o irmão Lei, quem não achou, procura, né? Lei é... Mas diz assim, meus amados: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião
do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens de Jope para trazer-lhe um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso, dentre os seus auxiliares, e contou-lhes tudo o que tinha acontecido e enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes em seguida. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, perguntando se ali ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope e o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, sou homem também como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. E lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ao mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo
homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que você me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, as suas esmolas... E disse: Cornélio, Deus ouviu a oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscá-lo imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Você pula para o 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele por alguns dias. Texto longo, né? Mas vamos orar. Senhor, a palavra é tua, Deus. Ela já foi revelada. Nós agora queremos a tua instrução. E sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode falar aos corações. O Senhor sabe como cada um vê esse ambiente. O Senhor sabe como cada um nos assiste. Então, meu Deus, de uma forma muito generosa, trabalha nesses corações, moldando, transformando, restaurando, curando aqueles que se encontram enfermos. Deus, coloco aqui diante do Senhor o irmão Gil, que se encontra enfermo, Pai, durante alguns dias. Visita ele, Espírito Santo, com cura. Que o teu servo possa sentir agora a cura do Espírito Santo sobre a sua vida, e ele possa ficar de pé em nome de Jesus. Tanto quanto os outros se encontram, meu Pai, enfermos, tua palavra diz que há poder no nome de Jesus para curar. Traz cura e libertação, e ministra profundamente aos nossos corações, Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, há alguns dias eu tenho lido o livro de Atos, e eu tenho percebido que nós, como igrejas, precisamos mudar a nossa conduta como cristão. Sem você perceber, sem eu perceber, nós fazemos sim acepção de pessoas. Nós muitas vezes sim rejeitamos estar próximo de pessoas. E por que essas coisas acontecem? Nós temos uma grande responsabilidade. Eu falei sobre isso nos últimos dias. Como igreja do Senhor, nós temos que fazer diferença. Independente do tipo de pessoa, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos sim romper a barreira do orgulho e anunciar o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo. Não somente nós somos orgulhosos, mas nós nos deparamos aqui com um apóstolo orgulhoso. Um homem que andou com Jesus, e ele tinha preconceito. Pedro. Haja vista, você vai ver que o texto começa falando sobre um homem religioso,
Cornélio, ele era um soldado romano, uma autoridade romana, e é de costume a gente saber que os romanos, eles são muito ruins, muito severos. E Cornélio, ele era um centurião, ele tinha autoridade sobre 100 pessoas. O título de centurião quer dizer líder de 100. Então ele liderava 100 pessoas, ele tinha 100 pessoas ao seu comando. Era uma autoridade. Porém ele era um homem religioso. Ele dava esmola, ele cuidava das pessoas, ele se importava com as pessoas, ele temia Deus. Mas ele era gentil. Ele era um gentil. E um determinado dia esse homem está orando a Deus. E o Senhor envia o seu anjo para ele e diz: olha, Cornélio, o Senhor, ele ouve as tuas orações. O Senhor, ele recebeu as tuas esmolas. Mas tem uma coisa que tu precisa saber ainda. Manda chamar Pedro, porque Pedro vai falar o que eu quero que aconteça na tua vida. E eu quero que vocês parem para pensar, amado, que embora Cornélio fosse um homem generoso, um homem que desse esmola, que se importava com as pessoas, ele era um religioso, como muitas pessoas que gostam de ajudar as pessoas. Ele tem uma prática da caridade formidável. Porém, ele precisava de algo a mais. E a gente olha para esse homem, e o Senhor disse: olha, Cornélio, você precisa ouvir Pedro, porque Pedro tem algo para falar com você. E a Bíblia diz que esse homem, tão rapidamente, ele pega ali 3 pessoas, inclusive um religioso que nem ele, e diz: olha, vocês vão na casa de Pedro, e vocês convidam a Pedro, porque ele tem algo para falar para nós. E gente, Cornélio, ele prepara o ambiente. Cornélio convida os seus amigos íntimos. Cornélio reúne a sua família para aquele momento. Ele não sabia o que ia acontecer ali, ele não sabia, mas ele obedece. Só que enquanto isso, esse homem que estava querendo ouvir a palavra, de contrapartida tinha um outro homem que estava orando, num momento cruel, estava com fome, era o horário do almoço, o almoço não estava pronto. Imagina aí, meio-dia, irmão Val, doido para almoçar, e a Maria Helena demorando. Aí o irmão, para não se atribular, vai orar. Vou orar: Senhor, me fortalece, Senhor. E o interessante, amado, que Deus, quando Ele quer nos mostrar algo, Ele cria situação. Então para pensar, o Pedro estava com fome. O Pedro era judeu. Então no pingo do meio-dia ele entrou em êxtase. Já estava quase que delirando. E o Senhor permite que ele tenha uma visão. E essa visão é um divisor de águas. Pedro podia dizer assim: rapaz, eu estou com tanta fome que eu estou vendo besteira. Eu acho que eu estou perturbado. E quando ele ouviu uma voz que dizia assim: olha, Pedro, mata e come. Aí ele disse assim: realmente eu estou doido. Eu estou perturbado. E disse: não, jamais. Jamais os meus lábios tocarão em algo imundo ou impuro. Porque os animais que estavam naquele lençol, amado, eram animais que para os judeus era considerado impuro. Eles jamais tocariam naquilo. Mas a voz falou 3 vezes: olha, Pedro, preste atenção, não diga que é impuro aquilo que eu fiz puro. É o Senhor que fala. Deus, de uma forma tremenda, amado, Ele começa a abrir a mente de Pedro. E Pedro, tu não está entendendo, Pedro. Preste atenção. E a Bíblia diz que ele ficou ali pensando: meu Deus, o que é isso que eu estou ouvindo? Essa é a fome, né? Enquanto ele está ali imaginando sobre aquela visão, o Espírito Santo fala para ele: Pedro, chegou aí 3 caras atrás de tu. E não hesita, não tenha medo de ir com eles, vá, porque foi eu que mandei. E era 3
gentios. Pedro desce, quando chega lá, se encontra com aqueles 3 caras. E só para vocês aqui terem noção, a gente viu na aula daqui de segunda-feira sobre o gentio, não foi? Coincidência? Muita coincidência. A gente viu em Efésios, mas aqui a gente está vendo em Atos. Que os judeus, amado, não andavam nem na calçada que um gentio pisava. Os judeus, eles consideravam que os gentios era esterco. Não servia de nada. Era o que sobrou. Eles não tinham direito a nada. A gente viu na escola bíblica que se um judeu, ele fosse um médico e fosse fazer um parto, e a mulher fosse uma gentia, ele deixava a criança morrer. Não, nem tocar nisso. A gente viu que se um judeu fosse casar com uma mulher gentia, ele já tinha que encomendar o seu funeral, o seu caixão, porque era digno de morte. Porque eles não se davam bem, amado. Não se davam bem. E o Senhor disse: não, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu fiz puro, porque quem fez o homem fui eu. Deus, ele começou a romper as barreiras, amado, porque Pedro, ele estava dentro de uma cultura que existia o legalismo. Pedro era legalista, porque não, eu aprendi assim. Aí o Senhor veio para romper. O Senhor veio para romper o legalismo. O Senhor veio para dizer que, olha, Pedro, a minha palavra ela tem que ser derramada para todas as pessoas, para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, seja para quem for, porque eu não faço acepção de pessoas. Não existe ninguém melhor do que o outro para mim. Eu olho para todo mundo de uma forma igual. De uma forma igual. E Pedro, ele recebe aqueles homens passam a noite ali. E olha que interessante, no dia seguinte eles vão, Pedro leva mais alguns amigos e vão à casa de Cornélio. Mas Pedro, ele ainda anda desconfiado. Quando Pedro, ele chega na casa de Cornélio, que Cornélio com toda a honra recebe a Pedro. E Cornélio, ele era um religioso. Ele era um religioso. Então a religião ensina para as pessoas que ela deve se prostrar para as ditas autoridades. Chegou determinada autoridade, me senhor, né? E Cornélio se prostrou diante de Pedro, e Pedro: olha, levante, porque eu sou homem tanto quanto você. Sou homem igual a você. E Pedro, ele vai lá e fala para Cornélio o seguinte: olha, ele aponta para as pessoas. É interessante o Pedro argumentando: olha, gente, não é o costume, eu não aprendi assim, não é certo que nós judeus, a gente adentra em ambiente de pessoas que são gentias, mas o Senhor mudou esse meu pensamento. E a Bíblia diz que quando Pedro ele entra naquele ambiente, gente, está lá um monte de gente querendo ouvir a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas ao nosso redor precisam ouvir a palavra? Necessitam da palavra. Mas a minha forma de me comportar, as pessoas olham para mim e elas me julgam pela forma que eu sou melhor do que os outros. Essa semana eu digo: Deus, por favor, Deus, abre os meus olhos e me mostra como é que a igreja do Senhor, aqui na comunidade do Guaci, ela tem que fazer para que as pessoas percebam o Senhor. E o Senhor começou a abrir os meus olhos e dizer assim: olha, vocês não se envolvem em nada, vocês não ajudam as pessoas, vocês são muito bons. E sabe o que é que veio no meu coração? Preste atenção. Todo ano aqui na Serra, a comunidade aqui,
com algumas pessoas se juntam para fazer uma festa para as crianças, sim ou não? Né? E eles lutam mesmo. Quando foi que a gente ajudou eles? Eu não estou falando a gente conviver num ambiente lá, mas ajudar as crianças, gente. Quando a gente chega assim, eu posso ajudar em alguma coisa? A gente nunca fez isso. Sabe por quê? Porque a gente não quer se misturar. A gente é legalista. E quando a gente faz um evento, disputa com o concorrente, né? Faz no mesmo dia, que é para dividir o bolo, sabe? Enquanto que a igreja tem que trabalhar junto. Uma vez a gente fez um evento aqui para criança, a gente conseguiu juntar 2 comunidades e elas trabalharam, arregaçaram as mangas e foi uma bênção. Todo mundo se envolvendo, quem tinha a intenção certa, porque quem estava com outra intenção, quem queria aparecer, nem apareceu. Mas quem se envolveu, aqui eram os irmãos varrendo, limpando e tal, e as coisas aconteceram de uma forma maravilhosa. E no final o nome do Senhor que foi glorificado, não foi do pastor A nem do pastor B. Como a gente quer alcançar as vidas se a gente não consegue nem comungar junto? A comunidade de Israel, eu sou melhor. Está entendendo? Então o povo judeu era assim. Ele não se juntava com os samaritanos, principalmente com os gentios, de jeito nenhum. Aí a gente viu lá em Atos 7, 8, que quando a igreja foi perseguida, Filipe e outros discípulos saíram anunciando a palavra. E Filipe foi para... Quem lembra para onde Filipe foi? Filipe foi para Samaria anunciar a palavra. Porque a Bíblia diz que nós temos que ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Todos precisam ouvir a palavra. Por que primeiro em Jerusalém? Porque primeiro é a nossa casa, primeiro é a nossa família. O que foi que Cornélio fez? Gente, Cornélio não era crente. Cornélio, ele era um religioso. Pare para pensar. Cornélio, ele era um religioso, ele não era crente até então. Porque a religião ensina que se você fizer as coisas boas, tá show de bola. A religião diz que se você ajudar as pessoas, a salvação está garantida. E não é assim que funciona. Deus, ele recebe. Se você ajudar uma pessoa pobre, você é muito bem. Que maravilha, rapaz. Você supriu a necessidade de uma pessoa pobre, o Senhor recebe. Ele recebeu de Cornélio. Cornélio orava e o Senhor atendia. Mas o Cornélio, ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Cornélio não tinha o Espírito Santo de Deus ainda. Sabe por que ele não tinha? Porque ainda não tinha ninguém pregar a palavra para ele. Acredita? Ninguém ainda foi lá e disse assim: olha, Cornélio, Jesus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Porque o nosso costume muitas vezes é assim: ó, se tu não vigiar, tu vai para o inferno. A gente tem um prazer de colocar os outros no inferno, sabe? E evangelho não é isso. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. A palavra diz que nós temos que amar o próximo, temos que se importar, temos que ajudar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Quem transforma o coração das pessoas é o Senhor. Então nosso papel, amado, é anunciar. A Bíblia diz que quando Filipe chegou em Samaria, ele começou a pregar a palavra do Senhor, o evangelho, e as multidões deram total atenção. E à medida que Filipe falava,
A Bíblia não diz que Filipe disse: olha, traz os doentes para cá que eu vou curar. Não diz isso. À medida que Filipe ele anunciava a palavra, as pessoas eram curadas. Os espíritos imundos eram expulsos, porque ele falava como quem tem autoridade. E muitas vezes a gente fala, amado, por cima do nosso umbigo, por cima dos lobos. Em vez da gente falar com a autoridade do céu, a gente fala com a autoridade da terra. Se o irmão tiver de bermuda, a gente não fala: o Abel, eu vou disciplinar ele depois. Isso é jeito de vir para o culto, rapaz. Porque onde é que está a preocupação das pessoas? Se eu não andar, sou pastor, tenho que andar de calça, porque senão é um escândalo para os irmãos. A Bíblia diz que eu tenho que andar, né? Eu tenho que ser exemplo, né? Ah, mas se você, a Bíblia diz que se tu vai comer alguma coisa e escandaliza o irmão, evita, né? Evita. Mas onde é que eu quero chegar, amado? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós não somos melhores do que ninguém. Pedro, mesmo tendo ouvido de Deus, ele questionou. Pedro gostava de questionar Cristo, sabia? O Senhor foi lavar lá o pé dos discípulos, e Pedro disse: não, Senhor, jamais só vai lavar meus pés. Cara teimoso, meu irmão. Se não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Opa, Senhor, aí pronto, é exagerado. Banha tudo, moia tudo, lava tudo. Sabe? Cara, difícil. Nem o Tomé, meu irmão. Tomé foi só uma vez. Quando o Senhor mostrou a mão, Tomé se desmanchou e creu. Pronto. Não, Senhor, já creio. Mas nós somos assim como Pedro. A gente às vezes tem dificuldade, amado, de deixar que o Espírito Santo haja. Eu orando: Senhor, como é que a gente pode fazer como igreja? Nos ensina a não fazermos acepções de pessoas, mas a amar. Nós temos um irmão lá no Boqueirão que sofreu um acidente de moto e quebrou uma costela, o Val. Ontem eu fui visitar ele, lá do Boqueirão, né? O Val Louro, não é o Val Moreno. Fui visitar ele, né? E fiz algumas visitas por lá. E à tarde eu cheguei em casa, por volta de 1 hora mais ou menos eu cheguei em casa. E eu fui me deitar e eu recebi a mensagem de uma mãe. Ela não é crente. Eu achei estranho. Ela pedindo ajuda para o filho dela que estava afastado da igreja. Ela não é crente. E eu disse a ela: olha, amanhã eu vou na sua casa. Sabe? E por ele ter se afastado da igreja, ele deixou de comungar com os irmãos. Então os irmãos faziam alguns movimentos lá e ele não estava. Porque quando você sai da comunhão, você fica com vergonha, né? E às vezes a gente coloca a culpa nos irmãos. Ele não chama a gente, né? É você que não quer ir. Quando você está em comunhão com os irmãos, você não tem dificuldade. Uns anos atrás eu fiz um evento em Antônio Diogo, sou casa. Juntei a congregação do Guaci, juntei a congregação do Boqueirão, juntei a congregação do Antônio Diogo e juntei a sede. Alugamos um espaço no Antônio Diogo e foi um evento abençoado. Aí o espaço que a gente alugou, a pessoa botou uma placa: reservado para a Igreja Batista de Redenção. Estava lá, né, a plaquinha. Uma irmã da nossa igreja que estava passeando pelo Antônio Diogo viu a placa. Aí ela olhou para a placa e tinha Igreja Batista de Redenção. E ela olhou: eu sou da Igreja Batista de Redenção. Entrou. Por que ela entrou? É o meu povo. Se ela fosse uma pessoa que tivesse se afastada, ela diria assim: nem convida a gente, né? Mas ela entendeu: não, aqui se é dos irmãos da minha igreja, eu vou. E ela entrou e se buracou. E de repente nós estávamos lá na comunhão com a irmã. Mas mesmo assim, quando o irmão está debilitado na fé, a gente tem que procurar eles para conversar. Irmão, o que é que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar? Posso ser útil? Porque a pessoa fica ferida. O pecado maltrata,
você se distancia, você se sente indigno, você sente vergonha do ambiente, você sente vergonha dos irmãos, você tenta se esconder dos irmãos, mas nós temos que ir lá. Vem cá, irmãozinho. Venha para cá, para perto de nós. Venha para cá para a comunhão. Tá certo? Então nós temos que ter cuidado com isso. Quantas pessoas que passam um tempo na igreja e saem e se sentem isoladas e ninguém vai atrás. Olha aí o desviado. A gente mesmo que diz, né? Olha aí o desviado. Não quer nada, esse não quer nada. Você sabe da dificuldade dele? A gente não sabe. Então nós temos que ter cuidado com isso. Pedro era um cara legalista. Até que o Senhor disse com ele: Pedro, não é assim que funciona, Pedro. Não é assim que funciona, Rony. A gente tem que amar a todos, sem distinção. Pedro, ele entra naquele ambiente, ele começa a falar da palavra. Gente, Pedro não faz outra coisa a não ser anunciar a palavra, quando de repente, todo mundo que estava naquela casa foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que elas se alegraram e começaram a falar em línguas. Foi aquele negócio maravilhoso. Os judeus que estavam mal Pedro ficaram: vala meu Deus. O Senhor também compactou com o gentio. Aí Pedro olhou para a multidão e disse assim: gente, é o seguinte, quem sou eu? Olha o que é que ele diz: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós. O Senhor é que manda o Espírito, amado. É o Senhor que batiza. É o Senhor que vem com a presença dEle. E nós temos que anunciar a palavra. E muitas vezes, amado, as pessoas estão aqui do nosso lado, as nossas vizinhanças, elas estão presas dentro de uma religião, jura que está fazendo a coisa certa, e até agrada a Deus em certo ponto. Mas elas são aquelas que se curvam diante daquilo que não deveria se curvar. Se curva diante de homens. E nós, amado, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos brilhar na vida dessas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver a glória de Deus, amado. Não olhar para mim e ver o orcélio, mas ver a presença do Senhor, o amor de Deus sendo derramado na minha vida. Porque quando alguém olha e vê a nossa pessoa, nós precisamos mudar esse quadro. A nossa vida tem que fazer total diferença. A Bíblia fala, amado, que Filipe, quando ele chegou na cidade de Samaria, tinha um mágico lá. E esse mágico havia iludido todo mundo, do mais rico ao mais pobre, com seus truques. Quando aquele mágico ouviu a palavra, até ele se converteu. A Bíblia diz que ele ficou maravilhado com a ação do Senhor na vida de Filipe. Filipe não botava uma caixa preta, não pegava uma vara e batia, baracabaco. Filipe, ele pronunciava a palavra e as vidas iam sendo transformadas. Quando o amor de Deus, de verdade, invadiu o nosso coração ao ponto de nós não acharmos que somos os melhores, o Senhor vai derramar poder sobre a igreja dele. O Senhor vai derramar poder sobre a vida das pessoas que estiver ao nosso redor. E o Espírito Santo vai começar a transformar vidas. O Senhor vai começar a alcançar vidas, amado. Eu falei domingo que nós temos uma grande responsabilidade. E eu vou falar sobre isso até o final do ano, até a gente aprender e fazer a nossa parte. Porque o Espírito Santo vai fazer a dele. Pode ter certeza disso. A pergunta é: você está disposto a obedecer? A negar a você mesmo? A se importar de verdade com o próximo? As pessoas precisam, elas estão desesperadamente precisando de Deus. Olhe, 2020,
foi o último ano, começo de 2020, foi o último ano que as coisas pareciam normais. Não vai mais ter normalidade. A Bíblia diz que quando o Senhor estiver para vir, Ele vai mandar sinais. Quais são deles? Um deles, fome. Muita fome, gente. Você não tem noção de como tem pessoas padecendo aí. Pessoas ricas que quebraram. Guerra. A gente é o que vê aí, amado. São pessoas brigando pelos seus próprios interesses. Não se preocupa com o próximo. Doença. O Covid está passando. Agora vem a doença do macaco. E por aí vai, amado. Não pense que daqui para frente, vai. Não vai. Olha o que... Você vai hoje no supermercado fazer compra. Misericórdia. O pacote de bolacha que era de 500 gramas, agora é de 400 gramas. Mas o preço é de 500. O biscoito wafer, aquele que a gente comprava que vinha 2 camadinhas, só vem uma. Mas é o mesmo preço. O papel higiênico está se acabando. Então não espere que o sistema humano vai melhorar as coisas. É daqui para pior, amado. Ou nós vivemos a palavra na prática, confiando que Jesus, Ele é redentor, poderoso, e o que o Senhor tem para nós não é aqui nessa terra. Aqueles que estão apegados às coisas dessa terra aqui, amado, vão se decepcionar. Por isso nós temos que anunciar essa palavra em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que quando a última pessoa ouvir o Evangelho, o Senhor Ele vai voltar. E nunca, na nossa era moderna, a palavra foi tão pregada. Quando que você imaginou que a gente podia pregar para milhares de pessoas do Brasil inteiro? A gente agora prega através das redes sociais. Então, Deus Ele está às portas. Quem sabe se não é o teu vizinho que é a última pessoa que precisa ouvir a palavra para Jesus vir. Quando nós nos apressamos a pregar a palavra, nós também aproximamos a vinda de Jesus. Mas se nós estivermos acostumados com esse mundo fantasioso, a gente vai cruzar os braços. Deus Ele está mandando os sinais. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos, sem distinção, ouçam a palavra de Deus, amado. Mas essa palavra tem que ser pregada em amor. Esse negócio de nós queremos fazer justiça, juízo, o juízo é de Deus. Se tiver que ser corrigido, quem vai corrigir é Deus. Não tem papapá, meu filho, é a palavra que tem que ser pregada. E quem convence é o Espírito Santo. Temos que nos esconder atrás do Senhor, não ficarmos na frente dele. Para mim terminar aqui, amados, Pedro, que não queria ir para aquela casa, ele não queria, ele relutou. Olha o que foi que aconteceu com ele no versículo 48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Pedro não queria nem entrar. E agora Pedro passou um bocado de dia naquele ambiente com aquelas pessoas. Porque ele entendia que aquele povo também era importante para Deus, amado. Uma vida é importante demais para o Senhor. Então se levanta, meu amado, minha amada, e deixa que o Espírito Santo os use poderosamente, em nome de Jesus. Essa é a palavra, amado. Permita que o Espírito Santo conduza, e o resto é com Ele. Amém?
Santo Deus, a tua palavra, Deus, ela não precisa de tanto estrondo, Deus, ela é simples demais. A tua palavra, ela é simples demais, ao ponto, Pai, de constranger vidas. Um homem como esse centurião, Deus, que era religioso, mas ele não tinha o Senhor como Salvador de sua vida. E quando ele ouviu a palavra, o Senhor veio de encontro àquela vida e mudou. Meu Deus, quantas pessoas que nos escutam essa noite precisam ouvir a tua palavra, Pai. Uma palavra clara e objetiva. Uma palavra clara e simples. Meu Deus, usa a tua igreja aqui no Guaci, no Boqueirão, em Redenção, no Maciço de Baturité, no Brasil, no mundo, ó Deus. As pessoas estão gritando, Espírito Santo, indo para o inferno, porque nós muitas vezes somos orgulhosos. Nós colocamos as nossas máscaras de crente, Deus, e fechamos os olhos para as vidas que estão descendo para o lago de fogo e enxofre, ó Deus. Tem misericórdia da nossa vida, Pai, que de fato é verdade, nós sejamos usados e ousados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Tire de nós toda a vergonha, tire de nós toda a máscara, tire de nós todo orgulho, ó Deus. E que de verdade nós venhamos olhar para as pessoas e falar do Teu amor e dizer o quanto o Senhor se importa com cada uma dessas vidas, ó Pai. O quanto o Senhor se importa com cada uma dessas pessoas. Eu oro pela nossa vizinhança, ó Deus, da esquerda, da direita, ó Deus. Espírito Santo, entra nesses corações, os que moram atrás aqui, ó Deus, os que moram na frente, ó Deus. Pai, sopra com Teu Espírito, Pai, sobre esses corações. Que essas vidas, ó Pai, saia, Pai, da religiosidade e se derrame na Tua presença e se humilhe na Tua presença, meu Deus. Faz assim no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, daquele que vive e reina eternamente, daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, Pai. Visita esses corações, usa a Tua igreja, Pai. Aqui tem 3 igrejas do Senhor, ó Pai, aqui nessa comunidade, 3 igrejas, ó Pai. Que essas igrejas entendam a sua responsabilidade, que essas igrejas saiam para anunciar a Tua palavra, que essas igrejas saiam para pregar o Teu amor, a Tua palavra, Deus. Chega de divisão, chega de orgulho, Espírito Santo. Mas que a gente possa andar, ó Pai, de mãos dadas, se importando com as vidas e não com a nossa própria vida. Eu coloco cada líder, Pai, dessas comunidades aqui, Pai, na Tua presença. Fonte de Belém, do Templo Central, aqui da Igreja Batista, Deus. Coloque esses homens, suas esposas, seus filhos diante do Senhor, os membros dessa comunidade diante do Senhor, Pai. Tira a máscara, tira o orgulho, ó Deus, e que nós possamos andar, Pai, de mãos dadas. É uma mesma camisa, não são várias igrejas, é a Tua igreja, Pai. É a Tua igreja, Deus, que vai, Pai, levar essas pessoas para o céu. Então faz assim, meu Deus, nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos enche, Pai, da Tua graça. Eu te peço assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.